ano, é o sexto elo, o sexto mergulho. Então nós estamos há uma semana, né, de encerrarmos esse trabalho. E a partir de hoje, meia-noite, eu me comprometi em estar orando, né? Hoje eu já recebi muitos pedidos hoje, já coloquei aqui dentro vários papéis, outros papéis, né? E a gente está, a partir de hoje, 7 dias, eu não vou estar orando somente pelos pedidos, eu tenho algumas necessidades que eu não aceito mais, né? Que tem me deixado triste, que tem me entristecido, né? Não chega a angustiar, mas tem me entristecido de uma hora para outra, algumas situações que a gente não vê um resultado imediato, né? E aí, os meus pedidos estão ali também. Então, hoje, meia-noite, 30 minutos apenas de oração, de meia-noite a meia-noite e 30. Todos esses dias, de hoje até quinta, 7 dias, eu vou estar orando pelos pedidos, né, pelos meus pedidos, pela minha família, pela sua família e por todos os pedidos que estão ali. Alguns eu não sei o que é. Algumas pessoas me mandaram o nome e me falaram o que era. Eu anotei, dobrei bem e coloquei lá na água e no óleo para a gente estar orando. Amém? E hoje, no sexto dia, no sexto mergulho de Naamã, eu quero compartilhar, né, o tema compromisso, né, o mergulho do compromisso. Também foi um tema que me entristeceu muito também, enquanto eu estava desenvolvendo ele, né? Porque compromisso com a obra, com a palavra, com o culto, com essa garagem que nós estamos aqui, então tudo isso está se tornando vulnerável, né? E aí nós não podemos esperar muita coisa se a pessoa não se compromissar. E aí então essa é uma palavra muito forte para hoje. Abra a sua Bíblia em 2 Reis. Nós vamos continuar explorando ainda o texto, né, de Naamã. 2 Reis, capítulo 5, né, que você já sabe. Eu vou ler o 14, que a gente lê toda semana. Só que eu vou ler hoje o 14, o 15, o 16 e o 17. Amém? Então, posso ler? Então vamos lá, o 14, do capítulo 5 de 2 Reis. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do profeta de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Verso 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a Israel não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Deixa eu ler essa parte aqui que eu troquei. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Verso 16. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença não o aceitarei, instou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Isso foi uma oferta, né? O ouro que ele levou para ofertar ao profeta, e ele não quis. Verso 17, disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Então o texto começa no verso 15 dizendo: reconheço em toda a terra que não há Deus, senão em Israel. Aqui nós vemos algo sobrenatural. E quando eu estava lendo esse texto, relendo ele, às vezes a gente lê coisas e a gente não presta muito atenção, mas aí quando você lê uma outra vez sobre uma outra ótica, sobre uma outra necessidade, por isso que a Bíblia fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia se renova a cada dia. Esse talvez é o texto bíblico mais fácil de se decorar. Salmo 23:1.
Mas ele, assim como outros textos, né, a Bíblia ela se renova, ela se restaura. A Bíblia não é apenas um livro. Por isso que na última semana, quando nós comentamos sobre a leitura da Bíblia, né, pelo profeta, pelo rei Josias, né, no último domingo, quando nós fizemos aquela leitura e demos uma ênfase à leitura das Escrituras Sagradas, foi por causa disso. Porque a Bíblia, o livro da lei, como era chamado, e a Bíblia hoje, ela é realmente uma arma perigosa. A Bíblia, ela tem sido trabalhada para que não seja lida nos congressos, para que não seja lida nas escolas. Então, com a desculpa de que há um Estado laico, eles estão tirando, não a religião da escola, eles estão tirando a palavra de Deus de dentro das organizações públicas. E a palavra de Deus, ela é sim perigosa. Ela é perigosa para aqueles que querem manter uma vida toda depravada, toda atrapalhada. Então ela é perigosa, porque a Bíblia dita regras. E aí nós vemos que hoje, nesse passo de hoje, nesse quinto mergulho, nesse sexto mergulho de Naamã, nós vemos ele tomando uma decisão. Nós vemos ele, ao mergulhar e se levantar, ele toma uma decisão. A decisão que ele toma é de nunca mais adorar Deus nenhum. A decisão que ele toma é de nunca mais ele servir a nenhum Deus. Agora imagina o posicionamento de Naamã. Ele era um general, ele servia a um rei e ele servia em um país onde havia muita idolatria, havia muitos deuses, muitas estátuas. E como é que ele ia explicar isso? Como ele ia explicar a partir daquele momento que ele não mais adoraria aqueles deuses? Que ele tomou uma decisão ali. Então, ali estava compromisso. Quando eu vi a palavra compromisso, eu logo perguntei, o que é um compromisso? O que é um compromisso? No dicionário, compromisso é obrigação assumida por diversas partes. Então, um compromisso é uma obrigação assumida. Um compromisso é um pacto. Um compromisso é o que? Eu estou dizendo que vamos ter, que vamos fazer. Então, um compromisso é uma obrigação assumida por diversas partes. Um exemplo, amanhã, às 17 horas, posso estar na sua casa. Isso é um compromisso. É um compromisso. Mas hoje vivemos um mundo onde as pessoas estão sem compromisso com tudo. Né? Elas estão na era da vida descartável. As pessoas estão se tornando descartáveis. Né? Os relacionamentos são descartáveis. As pessoas estão cada vez mais evoluindo para um ser descartável. Use e joga fora. Use e joga fora. Então, quando nós estamos caminhando, quando nós estamos falando sobre isso, quando nós estamos falando de compromisso, nós estamos falando de algo que nós temos que ter com Deus. Naamã, para um general, seria muito grave deixar de servir aos seus deuses, os deuses do rei, e aderir a uma nova fé. Mas diante do milagre que ele recebeu, ele se posicionou e fez um compromisso. Falando de compromisso, né? Nós temos que ver algumas coisas que nos levam, ou alguns compromissos que eu e você temos que ter. Alguns compromissos que cada crente tem que ter. Algum compromisso que aquele que quer servir a Deus e mergulhar e abandonar a vida que ficou para trás, ele tem que firmar sua vida em alguns compromissos. Naamã é tão interessante que ele fez um compromisso tão grande com Deus que ele já tinha levado uma oferta para dar. Ele tinha levado uma oferta para dar ao profeta, e aí quando ele chegou lá e deparou com aquela situação, talvez ele não queria mais sair dali, e como um símbolo, não sei se você percebeu, ele pediu para levar eu não sei se seria 2 carroças de terra, eu não sei qual a quantidade de terra, mas ele pediu ali que o profeta deixasse ele tirar da terra de Israel não sei se 2 balaios, porque era para carregar no lombo do mulo, de mulas, né?
Então, não sei se era uma carroçada, como nós conhecemos hoje, essas carroças, né, de hoje, cheia de entulho. Ali no caso ele pediu para levar 2 carroças de terra de Israel. Na minha cabeça eu logo imaginei, porque eu já li esse texto dezenas de vezes, mas nunca percebi que era isso que ele queria fazer. Naamã, ele tornou-se tão compromissado com Deus de uma hora para outra. Ele não fez curso, ele não precisou de curso de batismo, ele não precisou de curso de ser crente, ele não precisou de curso para cantar, não precisou de curso de pastor, de nada. Ele fez um compromisso com Deus. Quantas pessoas estão hoje agarradas em situações, esperando um curso disso, um curso daquilo, esperando uma palavra profética para tentar fazer alguma coisa, sendo que na verdade pode acontecer de uma hora para outra. É a partir do instante que eu e você tomamos uma decisão: não quero mais fazer isso, vou fazer isto. É compromisso. E Deus, ele espera pessoas assim. Então ele resolveu pegar ali 2 carroçadas, talvez, de terra de Israel, para que ele levasse para a terra dele, e ele colocasse talvez na casa dele, ele colocasse talvez no fundo do quintal dele, talvez aonde ele adorava aos deuses, ele ia tirar todos aqueles deuses e ia fazer uma terra ali. Uma terra santa, não é interessante? Uma pessoa que tem compromisso com Deus, ela não precisa de estar indo em tal lugar para orar. Ela pode orar na casa dela, ela pode orar no banheiro dela, ela pode orar na laje, ela pode orar no quarto. O compromisso com Deus é para todo lugar. Nós não temos um compromisso com Deus somente na igreja. Na quinta-feira eu vou orar, no domingo eu vou orar, na terça-feira na cela eu vou orar. É um compromisso de dias separados, mas aqui não. Aqui este profeta ou esse general fez um compromisso de estar todos os dias na terra de Israel, mesmo sem estar em Israel. Ele levou de Israel 2 carroçadas, né, de terra, para que ele pudesse ali ter um simbolismo de orar ao Senhor. O compromisso. Nós temos vários compromissos, eu poderia citar muitos compromissos, mas eu separei apenas 5. Um primeiro compromisso que nós precisamos ter um único Deus. Foi o que Naamã fez, você leu aí. Naamã disse: olha, a partir de hoje eu reconheço que em toda a terra não há outro Deus senão o Deus de Israel. Isso quer dizer o quê? Que Naamã, a partir daquele instante, tomou a decisão de ter apenas um Deus. Amém? Nós temos que ter apenas um Deus. Nós não podemos ter outros deuses. Tem muitas pessoas que falam: eu só sirvo a um Deus. Só que na prática, elas vivem uma vida de idolatrias, uma vida de servir a todo tipo de Deus, a televisão, porque tudo que se torna maior do que Deus é um Deus. Se a bebida é maior do que o Deus, se a bebida está destruindo o seu corpo, destruindo a sua mente, e você não consegue parar, ela se tornou um Deus. Se o cigarro ou qualquer outro tipo de vício está superando, você não consegue parar, você não consegue se libertar, é um Deus que está te dominando. O Deus não é apenas uma estátua, o Deus, ele pode ser um monte de coisa. Aquilo que toma o lugar de Deus se torna um Deus. E ali, Naamã tomou a decisão de ter um único Deus. Está escrito desse jeito lá. Ele, a partir de hoje, eu só vou reconhecer o Deus de Israel. Uma segunda coisa que nós temos que ter é um compromisso de oração. Primeiro, o compromisso de ter só um Deus. Segundo compromisso de oração. Daniel 6:10. Quero ler. Livro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Tem muita gente que só ora quando a coisa está ruim. Tem outros que só oram quando a coisa está boa. Então, há uma situação que a gente tem que ter. Tem um compromisso de oração independente da situação. Daniel 6, verso 10. Daniel, pois,
quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha a última palavra, como costumava fazer. Havia ali um decreto naquela cidade que todas as pessoas durante um mês, durante 30 dias, durante uma temporada, teriam que simplesmente não orar, não adorar Deus nenhum, somente adorar ao rei, que era um Deus também. Só que Daniel, ele tinha um costume, está escrito aqui, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha um compromisso de oração. Qual era o compromisso? Orar ao Deus de Israel 3 vezes ao dia. Independente da situação, se estava boa, se estava ruim, se hoje foi uma quinta-feira ruim, se hoje o esposo não tratou bem, a esposa não tratou bem, se hoje os filhos não o trataram bem ou não nos trataram bem, se hoje o pai não tratou bem, não interessava, ele mantinha um rigoroso compromisso de oração. Nós precisamos ter um compromisso de oração independente da situação, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é favorável, se ela é desfavorável, nós temos que orar. Se deu certo, ora. Se deu errado, ora. E ali eles assinaram um decreto: quem adorasse ou quem orasse a qualquer outro Deus que não o rei, seria morto, julgado na cova dos leões. O que Daniel fez? Desobedeceu às leis? Não desobedeceu, ele manteve aquilo que ele fazia sempre. Ele entrou no seu aposento, dobrou os joelhos e orou. Quantas vezes? 3 vezes, porque ele tinha costume de fazer, ele tinha um compromisso. Olha o segundo compromisso que nós temos que ter. Quantas pessoas descompromissadas com oração, quantas pessoas que não oram por nada, só oram quando a coisa aperta, só ora quando está precisando, necessitado. Quantas pessoas que por causa de um compromisso de oração que não tem, estão se afastando da igreja, estão se afastando do Senhor, estão se afastando da Bíblia, porque o nosso elo com a palavra, com Deus, é o compromisso. E o compromisso de oração, se você tem um compromisso de que Ele é o seu Deus, o único Deus, aí nós temos que ter um compromisso de oração, todos os dias, todos os dias, quantas vezes não interessa, todos os dias, 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, não interessa. Mantenha um compromisso de oração. Compromisso é o quê? É uma obrigação. Olha para você ver. Eu não sou obrigado. Se engana. Você está enganado. Eu faço o que eu quero. Você está mais enganado ainda. Ninguém faz o que quer. Ninguém faz o que quer. Muito pelo contrário. A maioria de nós fazemos o que os outros querem. Para viver bem nessa terra é por aí. Então, um terceiro compromisso que nós temos que ter é um compromisso de consagração, de santificação. Hebreus 12, 14. Primeiro compromisso, ter um único Deus. Segundo compromisso, de oração. Terceiro compromisso, de consagração. Livro de Hebreus é um texto que você conhece, mas eu quero ler. Capítulo 12, verso 14. Glória a Deus. 12, 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo. O que é consagrar? Consagrar é responder ao chamado, é dedicar-se a Deus conscientemente. Então isso é consagrar. Consagrar é você saber a quem você pertence. Então, quando nós consagramos ao Senhor, quando nós nos rendemos ao Senhor, a Bíblia fala: sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem ser separado, né? Santificar, consagrar, não é você ir para o monte, ficar em jejum, não é, faz parte. Mas a consagração é uma separação. Separação dos prazeres do mundo, separação dos prazeres da carne, separação até de coisas boas, que não é pecado, mas é uma separação. Você não faz o que todo mundo faz.
Muito pelo contrário, você está separado, você está em consagração, você está em santificação, você está se preparando para ver a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. É um compromisso diário. Outro compromisso diário que nós temos que ter é de servir a Deus. Naamã passou por tudo isso aqui. Servir a Deus. João 14, 21. É um compromisso. Nós servimos a tantas pessoas, nós servimos ao nosso trabalho, nós servimos aos nossos pais, nós servimos aos nossos filhos, nós servimos a sociedade e nós temos que servir a Deus. João 14, 21. Está escrito assim: e os que comeram... É isso mesmo? Não, João. Eu troquei aqui. Marcos, João 14, 21. Deixa eu ler outro texto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? João 12, 26. Volta uma página aí. João 12, 26. Amém? Vou ler. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Olha só essa palavra. Se alguém serve a Jesus, ele vai estar aonde Jesus está. É isso. Será que Jesus está no lugar aonde eu vou, aonde eu estou, aonde eu caminho? É essa que é a pergunta que deve ser feita. Porque quem serve a Deus não vai em qualquer lugar. Quem serve a Deus não põe o pé em qualquer lugar, não põe a boca para falar qualquer coisa. Por quê? Porque aonde Jesus está, quem serve a Deus está. É um compromisso. Na igreja, nos trabalhos, na ajuda, na oração. É um compromisso. Qual o compromisso? Aonde Jesus está, quem serve a Ele está. E um último compromisso que nós temos que ter, dos muitos que tem, é o compromisso de ofertar, de fazer participante da obra de Deus, que é o que o apóstolo São Paulo ele falava, fazer participante da obra de Deus. Né? 2 Coríntios 9, 7. Abre sua Bíblia. Nós falamos que alguns compromissos, ter um único Deus, compromisso de oração, compromisso de consagração, compromisso de servir a Deus, de ser um servo, e compromisso de ofertar. Ofertar. 2 Coríntios 9, 7. Ofertar, dedicar ao Senhor, ajudar a obra do Senhor, ajudar o crescimento, a evangelização. Não se engane, não. A igreja é ainda a resposta. A igreja ela é a resposta para a sociedade. Capítulo 9, verso 6, fala o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Porque nós estamos falando de sementes, nós não estamos falando de dinheiro apenas, que às vezes a pessoa fala de ofertar, ela logo pensa em dinheiro, mas não é só dinheiro. O compromisso de ofertar é mais do que isso. Né? Uma pessoa que não é grata, ela não dá oferta, ela não entrega dízimo, não é porque ela desacredita, não é porque não precisa dar, é porque ela não é grata. Ela não consegue ter gratidão. E você pode reparar, essas pessoas não conseguem ajudar ninguém. Não ajuda pai, não ajuda mãe, não ajuda filho, não ajuda a sociedade, não colabora com nada. Ofertar. Ofertar é mais do que dar dinheiro, né? Se você reparar a vida de Naamã, ele trouxe uma fortuna para ofertar. O profeta não quis, porque Naamã ainda não entendia. Ele queria pagar a cura dele ali. Ele não entendia o que seria esse compromisso de ofertar. Quem oferta não paga nada, não compra nada. Quer dizer que ele dá voluntariamente. E nós temos que, não tem como separar
esse natural do espiritual. A nossa oferta é tão espiritual quanto as nossas orações. Olha para você ver. Se você ver bem, né, a Bíblia fala que havia uma viúva com uma moedinha, e ela estava lá para depositar no gasofilácio. Ela deu aquela moedinha. Teve gente que deu de tudo, mas ela deu uma moedinha. Jesus falou que ela deu a melhor e a maior oferta. Então, 5 compromissos, Naamã, no mínimo 5 compromissos, ele espelhou ali naquele mergulho sexto, né? Ele tomou a decisão de servir um único Deus. Ele entrou num compromisso de oração tão profundo que ele levou de Israel duas carroças, por assim dizer, de terra de Israel, para ele colocar dentro do templo dos deuses que estavam lá, porque ele ia somente adorar o Deus de Israel. É um compromisso de consagração, de separação. Ele disse que não ia tocar mais em nenhum Deus, que se algum Deus tocasse nele, ele não mais adoraria. Compromisso de servir a Deus. Servir a Deus é estar onde Deus está. Servir a Deus é estar onde Jesus está. E o compromisso de ofertar, de entregar, de sustentar, de fazer participante na obra do Senhor também, de investir na obra do Senhor. O 6º mergulho é o mergulho do compromisso. É o mergulho do compromisso. O que não falta hoje é pessoas querendo receber bênção. Raramente há pessoas dispostas a assumir um compromisso. E nós hoje, e você hoje, está disposto a assumir um compromisso? É isso que nós precisamos. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar já pelos pedidos que aqui estão. E hoje, lembrando que hoje, meia-noite, eu vou estar orando. Meia-noite a meia-noite e meia. Meia-noite a meia-noite e meia. De hoje, quinta, até quinta que vem. Uma semana. E na semana que vem, na quinta-feira que vem, nós vamos encerrar esta campanha. Encerrar a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Eu tenho certeza que vamos ter resposta. Eu tenho certeza que vamos ter resposta. Deus é fiel. Deus é um Deus de resposta. É um Deus que responde às orações do justo. Senão não vale a pena servir. Não vale a pena estar aqui na igreja, numa situação dessa. Não vale a pena pegar frio. Não vale a pena. Se Deus não responder, não vale a pena. Não vale a pena. Não valeu a pena estar aqui 7 semanas. Então Deus, Ele vai responder. Deus vai responder o seu pedido. Deus vai responder o meu pedido. Deus vai responder aqueles que têm compromisso com a palavra, compromisso com Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, nesta 6ª semana, eu estou apresentando, Pai querido, os pedidos de oração, e com base na palavra do compromisso, Pai, eu oro, Pai querido, para que todo aquele que ainda não tem um compromisso com Deus, ó Pai, não tem um compromisso com a palavra, não tem compromisso de oração, não tem compromisso, ó Pai querido, com o seu dinheiro para com a obra, não tem compromisso, Pai querido, com a ajuda, ó Pai, na casa do Senhor, não tem compromisso, Pai querido, com a consagração. Eu peço, Pai querido, que a partir de hoje essa pessoa passe a ter compromisso, passe a ser tocada, passe a ser visitada, passe a ser, ó Pai querido, amparada pelo Espírito Santo. Eu oro também, Pai, por todos os pedidos que foram colocados na água e no óleo, todos os pedidos que foram ali depositados, ó Pai, depositados com a esperança e a expectativa de que haja algo, de que haja uma mudança, de que haja, Pai querido, uma renovação, de que haja um poder sobrenatural. Meu Deus e meu Pai, eu oro para que comece, Pai querido, a ferver, ó Pai querido, ali agora, esta água, Pai, a movimentar no mundo espiritual, para que cada pedido, cada nome que foi inserido, Pai, nesse pote com água e óleo,
que cada nome que foi inserido, Pai, possa ser alcançado agora, possa ser abençoado agora. Seja uma pessoa com uma enfermidade, uma doença, seja uma pessoa com uma enfermidade incurável, seja uma pessoa, Pai, que está, quem sabe, desenganada pela medicina, desenganada pelos médicos, ó Pai, quem sabe uma pessoa que está desenganada pela sociedade, Pai. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, alcance agora, Pai, cada pedido, cada nome de cada mãe, de cada pai, de cada filho, de cada desejo, Pai, de cada petição que está relacionada nesses papéis, ó Pai, pedido de abertura de emprego, abertura de trabalho. Tivemos 2 anos muito difíceis em Valadares, ó Pai, e eu quero crer no país todo, Pai querido. Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas sem trabalho, muitas pessoas sem condições para ter o seu próprio alimento, a adquirir o seu alimento. Meu Deus, meu Pai, eu oro para que essas portas sejam abertas, eu oro para que haja, Pai querido, haja condições desta mãe, desse pai, sustentar a sua casa. Quão difícil é hoje sustentar a família, sustentar uma casa, Pai, onde tudo é caro, onde tudo está acima, Pai, das nossas posses. Pai, tenha misericórdia, Pai querido, tenha misericórdia dessa pessoa que está enferma, que está, Pai querido, adoentada, essa pessoa que precisa de fazer uma transfusão, um transplante, Pai, um transplante, essa pessoa que depende de uma hemodiálise e está aguardando, Pai querido, um transplante renal, essa pessoa que precisa, Pai, de um transplante de medula óssea, essa pessoa, Pai querido, que está com os seus rins paralisados, está, ó Pai querido, com a força, ó Pai, de filtragem dos seus rins em 25%. Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode mudar agora o escrito, o Senhor pode mudar essa história, porque o Senhor criou o corpo humano, criou, ó Pai, as nossas vidas. Estamos em oração, ó Pai, para que cada pedido desse seja tocado, para que cada pessoa seja alcançada, cada pai, cada mãe, cada filho, Pai, cada pessoa que está ansiosamente esperando uma bênção, um milagre, Pai, seja algo impossível para a humanidade, o Senhor pode alcançar essa vida agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós nos reunimos em oração, para que nessa 6ª semana, Pai, todas as doenças, ó Pai, ali colocadas no papel, sejam banidas dessas vidas agora, toda enfermidade, Pai querido, toda expectativa agora, Pai, de um milagre nessa vida, seja alcançada agora, que o Senhor possa tocar do alto da cabeça à planta dos pés, ó Pai, para que essa pessoa seja renovada, que sinta o calor, o poder, o fogo do Senhor, ó Pai, queimando a enfermidade, queimando o mal, queimando aquilo que não presta, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus.